Olá, boa noite. Boa noite, gente. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Chega mais, chega mais. Boa noite, gente. Mais uma live aqui do Bora Cantar. Uma sequência de live que a gente está realizando essa semana. Chega mais, chega mais. Vem pra live do Bora Cantar, porque hoje nós vamos ensinar como você vai emocionar, como o atendimento é possível emocionar, como levar emoção no atendimento. Chama mais gente para adentrar nessa live. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, encantador, encantadora. Por gentileza, fale se está escutando tudo certinho, se o som está saindo aqui, para que a gente possa saber que está fluindo tudo corretamente aqui. Vem pra live, porque a live de hoje, vai ser um filme. Vai ser um grande filme que a gente vai contar uma história para poder emocionar o seu cliente. É o seu cliente que vai fazer parte dessa história encantadora que nós vamos contar nessa live. E a partir disso, fazer com que a sua experiência que você oferece para o seu cliente seja completamente diferente. Boa noite, gente. Boa noite, Adilson, Aline. Boa noite, Juliana. Boa noite, Júlia, é isso? Boa noite, Isabel. Boa noite, Willy. Boa noite, Bel, Cristina. Boa noite, Cristina. Sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindas a mais uma live aqui do Bora Cantar. Boa noite, Tatiana, Juliana, Juan, Chanel Gourmet, é isso? Boa noite, Cris. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um conteúdo, mais uma live. Boa noite, gente. Boa noite. É o seguinte, você que está acompanhando essa sequência de live essa semana, pode entender que na quarta-feira eu trouxe uma live importantíssima, um conteúdo fundamental, que é quais são, os 7 erros do atendimento ao cliente. Aqueles 7 erros fatais, que nenhuma empresa pode cometer, porque se cometer, vai perder cliente. Então eu apresentei esses 7 erros fatais do atendimento. Na quinta-feira eu trouxe como é possível você ter um atendimento humanizado. Mostrei que tem o atendimento com característica do eu robô, o atendimento zumbi, o atendimento cobra e o atendimento humano para humano. E aí criamos um compromisso aqui, todo mundo que estava na live, criamos um compromisso de desenvolver o nosso atendimento predominantemente encantador, humano para humano. Foi isso que a gente fez. Só que eu apresentei para todo mundo lá as técnicas, os ingredientes para você deixar esse atendimento mais humano para humano. Ao mesmo tempo, hoje eu quero revelar como você vai emocionar, ou seja, como é que você vai colocar um toque de emoção nesse atendimento, nessa experiência que você oferece para o seu consumidor. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que estão assistindo a reprise e para vocês que estão aqui comigo ao vivo. Fica até o fim, que eu tenho certeza que cada segundo valerá muito, muito a pena do seu tempo investido, porque essa noite, vocês vão terminar essa noite falando assim: eu acho que eu mudei de profissão. Eu acho que eu mudei de profissão. Que profissão é essa que vocês vão se tornar nesse final de semana? Hoje é sexta-feira, então nesse final de semana vocês vão trocar de profissão. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês, só que vocês têm que ficar comigo até o fim da live para entender que profissão é essa. E hoje, Dia do Trabalhador, dia 1º
de maio. Parabéns a todos os trabalhadores brasileiros e brasileiras, aqueles que lutam, aqueles que têm o seu desafio constante, diário. Parabéns àqueles que estão no movimento do Bora Encantar, porque sabe que além do trabalho, o trabalhador encantador é aquele que pensa no ser humano, é aquele que entrega uma milha a mais, aquele que faz algo a mais para surpreender o nosso cliente, para surpreender o nosso colega de trabalho. Então, parabéns a todos os trabalhadores do Brasil e aqueles que estão aqui no movimento Bora Encantar. Vocês são especiais porque vocês têm já uma mentalidade de além. Como diria Napoleão Hill, vocês têm o bom hábito, né? O excelente hábito de colocar uma milha extra, de ir além, de entregar acima da expectativa para se destacar, se tornar um grande profissional. Só que nesse fim de semana você vai trocar de profissão, encantador, você vai trocar de profissão. Eu já vou revelar daqui a pouco que profissão é essa que eu quero propor para você nesse fim de semana. Seja você um atendente, um vendedor, um gestor, um empreendedor, qual for a sua profissão, você vai trocar nesse final de semana e vai se tornar... Já revelo, daqui a pouquinho. Vamos que vamos, gente. Vamos começar então o conteúdo, porque... o nosso trato aqui, aqueles que estão acompanhando já sabem que o trato aqui é conteúdo mesmo, é uma palestra, é uma aula. Então eu dedico aqui o dia inteiro aqui para conseguir construir um conteúdo com muito valor, para que seja realmente algo que faça vocês darem mais um passo, entende? Mais um passo na sua jornada de construção de experiência do cliente e com isso vocês transformar os clientes comuns em fãs apaixonados pela sua empresa. É mais um passo que eu estou me dedicando aqui. Então, por gentileza, aquele gatilho da participação de sempre, colocando o coraçãozinho para declarar o seu sentimento, declarar a sua energia. Nós estamos falando de emoção nessa live, então vai ser fundamental que você se emocione, que você transmita a sua emoção. E a maneira de você transmitir a sua emoção aqui é colocando os coraçõezinhos pra gente, porque aí vai um emocionando o outro nessa live. Combinado, gente? Bem, e aquelas pessoas que precisam participar dessa live para aprender a emocionar no atendimento, é a hora de convidar agora. Então, o aviãozinho aqui chama 3 pessoas, convida para a live para aprender a como emocionar no atendimento ao cliente, no atendimento ao consumidor. Então, combinado, gente? Já vou começar que o conteúdo, olha, hoje está imperdível. O meu desafio aqui como encantador é sempre encantar, né? Sempre surpreender. Então, o desafio é grande, toda hora o desafio vai aumentando, mas eu tenho certeza que essa noite, como eu vou transformar você num outro profissional, ou seja, eu vou colocar para você se tornar nesse fim de semana uma outra profissão, eu tenho que ter um desafio grande de convencer você aqui, né? De falar assim, não, realmente, Robson, então nesse final de semana eu não serei empresário, não serei empreendedor, não serei atendente, vendedor, gestor, não serei o profissional ali técnico da minha área, eu serei o quê então, Robson? Eu quero fazer uma proposta para você então, para você se tornar um grande cineasta. Nessa noite, eu vou transformar você em um grande cineasta para que nesse fim de semana, especialmente nesse fim de semana, você se torne um cineasta. Uma pessoa que vai construir um filme lindo para o seu cliente vivenciar, uma história encantadora, uma experiência memorável para que os seus clientes possam vivenciar a partir de agora. Uma história que emociona. E para isso, você vai se tornar um cineasta. Quem topa se tornar um cineasta, fala aqui para mim, topo ser cineasta, só para entender se faz sentido para você, porque é o seguinte, você vai entrar no universo do cinema para construir essa história encantadora. É um conteúdo, com certeza, que você nunca viu, que você nunca escutou, o que eu vou propor para você fazer a partir de agora. De uma forma bem lúdica, você vai construir o seu filme. E olha, eu tenho uma relação com o cinema, extremamente apaixonado pelo cinema. Quando eu tinha lá os meus 14 anos, o meu grande sonho era se tornar cineasta. A galera escrevendo aqui, topo, show de bola, gente. Era se tornar cineasta, esse era o meu grande sonho, mas eu prestei vestibular e não passei, né? Prestei vestibular aqui na USP e não passei. Só que eu vivenciei uma experiência, fui estudar cinema, tecnicamente, num curso técnico, pude vivenciar e lá não fui o diretor, fui o produtor e consegui fazer com que o nosso filme de curta-metragem fosse lá na rodoviária aqui do Tietê, consegui todas as liberações possíveis, nós fizemos nosso filme de curta-metragem. Bem,
assistindo, né, vivenciando a experiência de ser cineasta, eu vi que aquilo era muito desafiador para o Robson naquela época, com 14, 15 anos, né, e acabei então me tornando vendedor de porta em porta, e hoje posso aqui contar a minha história, contar a história da minha vida de uma pessoa que começou com R$ 500 no bolso, com 19 anos a Encanto, e atualmente a Encanto vai completar agora, nesse mês de maio, falta poucos dias aí, contagem regressiva para os 16 anos da Encanto, agora no dia 6 de maio, vamos celebrar 16 anos de empresa. E 16 anos tem muita história para contar, tem um filme para ser mostrado, e tem um filme que você, encantador, você, encantadora, sabe contar como ninguém, é o filme da sua história, e esse filme é o filme mais importante da sua vida. Nunca se esqueça disso, que o filme da sua história é o filme mais importante da sua vida. Então hoje eu quero ajudar a levar esse filme da sua história para o seu cliente, para ele entrar nessa experiência memorável que você vai construir a partir de agora. Show, gente? Muito bom. Então, é o seguinte, eu vou desativar aqui de uma forma bem rapidinho os comentários, para eu me concentrar aqui no conteúdo, e você pega o caderninho, pega a caneta para fazer as suas anotações, para você construir o seu filme, vivenciar agora esse universo do cinema, e daqui a pouco eu libero para os comentários, tá bom? Combinado, gente? Vamos que vamos. Aqui, deixa eu só fixar aqui o tema de hoje: como levar emoção no atendimento. É isso aí. Deixa eu... Aí, faltou interrogação, mas tá tudo bem. Vamos que vamos, gente. Vamos começar agora. Vou desativar aqui. Vamos lá. Vamos... Não esqueça de mandar os coraçõezinhos, que são fundamentais aí pra gente sentir a emoção do outro lado. Vamos que vamos, gente. É o seguinte. Então, para pensar inicialmente na construção desse filme, nessa história de atendimento encantadora que você vai desenvolver a partir de agora, como é que a gente leva a emoção no atendimento? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seu estado emocional. Não adianta a gente construir uma experiência memorável para poder modificar a emoção do cliente se a sua emoção está ruim. Tem que começar com você primeiramente, com a sua equipe. Vocês precisam estar no estado emocional encantador. E aí a primeira coisa que eu quero que você reflita é, predominantemente, o seu atendimento está contaminando o seu cliente ou está contagiando positivamente ele? Como está atualmente? E nesse aspecto é fundamental você entender o seu estado emocional. Então pensa comigo o seguinte, se você está com raiva, com esse sentimento aqui, ó, de raiva, diga uma coisa, como vai ser possível você dar uma experiência encantadora para o seu cliente se você está com raiva? Como você vai transmitir uma experiência encantadora se o seu atendente, a sua equipe está aqui, ó, decepcionada ou está com medo? Entende? Se a gente está com esse estado emocional, fica muito complicado a gente contagiar o nosso cliente para ele ficar alegre ou ficar encantado. Fica muito, muito complicado. Então, assim, parece um pouco clichê, né, a gente falar de estado emocional, exatamente agora, né, com toda essa situação que todos nós estamos passando aí, com o isolamento, com toda essa pandemia. Estado emocional veio muito à tona esse tema, e eu tenho que trazer isso para você, não tem como. Porque se você não está bem, como é que você vai atender bem o seu cliente? Não tem como, não tem como. Então eu quero aqui começar com esse início. Para mim o início é exatamente o seu estado emocional. E eu trarei maneiras aqui de você mudar ele. Eu vou, de uma certa forma, colaborar para como você muda esse estado de raiva, esse estado de decepção, de medo. Ou esse aqui, ó, apatia. Apatia também contamina o cliente, sabe? Contamina aquele estado apático, onde a pessoa não transmite nenhuma emoção. Parece que não tá, sabe... Parece que está muito frio. É a principal característica, né, do atendimento robotizado. Então não dá para estar nesse estado. E aí você fala em encantamento de cliente. Como é que você vai falar em encantamento de cliente se a gente está assim, ó, com raiva, com medo, decepcionado, apático? Não dá, não dá. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu falo você e também a sua equipe.
Se você tem uma equipe, se você lidera uma equipe de atendimento, você e sua equipe, você e todos os seus colaboradores. Se você não tem colaborador, então é você mesmo. Se você é o atendente, então é você mesmo, entende? É para você entender como você muda o seu estado emocional antes de servir o cliente. Então vamos lá. E aqui eu tenho os gatilhos da felicidade. Porque sem eles, a gente não consegue mudar o nosso estado. Pensa o seguinte, se eu tô com muita raiva nesse momento, se eu tô com muita raiva, o que eu preciso fazer para mudar essa emoção que eu tô sentindo? Porque essa emoção que eu tô sentindo não vai levar absolutamente nada. Nada nesse momento. Se eu tô com medo, se eu tô com decepção, eu tenho que mudar. E aí, utilizem todos esses gatilhos aqui, todos esses gatilhos. Use e abuse conforme você sente que a sua emoção foi alterada. Toda vez que você sentir que a sua emoção está alterada, pode ser que um próprio cliente tenha alterado a sua emoção, pode ser que um relacionamento tenha alterado, pode ser que a situação, infelizmente, no nosso país está alterando. Mas você tem que mudar esse jogo, porque com estado emocional negativo, você não vai mudar esse jogo. Não vai mudar, definitivamente não. Então, para você alterar, primeira coisa aqui, ó. Primeiro gatilho, ó. Gratidão. Gratidão. E eu tenho que falar da gratidão de uma forma muito especial, porque eu recomendo essa leitura do livro para você, O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Lá o autor estudioso, o pesquisador, ele fez um estudo onde ele conseguiu comprovar que a gratidão alcança o nível mais alto da felicidade. Toda vez que a gente coloca a nossa gratidão para ser exercida, o nosso estado emocional é completamente alterado. Então pensa assim, se você está com muita raiva, se naquele minuto você conseguir ter um gatilho, por isso que eu quero te ajudar, porque o nosso cérebro às vezes entra num estado emocional que não deixa a gente pensar. Só que eu quero te ajudar com isso, porque você precisa de um gatilho. Se esse gatilho for acionado e você lembrar da gratidão nesse momento, eu tenho certeza que o seu estado vai ser alterado. Você lembrar pelo que você é grato. Muitas vezes a nossa gratidão está ali do nosso lado, né? O nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Já é um motivo para a gente ser grato. O fato de a gente estar com saúde nesse momento, vivos, já é motivo para estar grato. De repente a gente tem a possibilidade de estar em casa. Tem gente que nem tem essa possibilidade nesse momento, já é um motivo para a gente ser grato. Então, o motivo para você ser grato, com certeza tem vários. Você tem que entender isso, sabe? Parar para analisar diariamente isso. E a recomendação que ele faz é que a gente pratique um exercício diário, por pelo menos uma vez, ou na parte da manhã, ou à noite, ou no momento que o seu estado estiver alterado, você refletir sobre 3 acontecimentos da sua vida que você é grato. 3 acontecimentos da sua vida que você é grato. Você começa agradecendo, de repente, por grandes acontecimentos da sua vida, como o nascimento do seu filho, a sua saúde, o fato de repente, você estar em casa nesse momento, e daqui a pouco você começa, com esse hábito, você começa a agradecer pequenas coisas da vida, pequenas situações da vida. E aí você vai deixando o seu estado mental para uma situação muito mais positiva. Daqui a pouco você está agradecendo pela comida que você acabou de se alimentar, por esse copo de água aqui que eu estou tomando agora. Daqui a pouco a gente está realmente agradecendo por pequenas coisas que fazem completamente a diferença, e a partir daí o nosso estado emocional é completamente modificado. Então, o gatilho da gratidão é fundamental, principalmente quando você está com muita raiva, pense na gratidão para mudar a sua emoção. Vamos para o próximo. Aqui, ó, não tem como, né, gente? A nossa família. Então, quando a gente também está com o nosso estado de medo, decepcionado, poxa, lembra quem está do nosso lado. Lembra de quem está do nosso lado. Coloca visivelmente a foto da sua família no seu trabalho, no seu celular. Acione a sua família o tempo inteiro. Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, os seus avós, seus primos, os seus tios, aquela pessoa que representa a sua família, às vezes o animal de estimação, quem representa a sua família, entende? E aí você tem que, a pergunta que eu te faço, para você identificar quem são essas pessoas, é por quem você levanta da cama todos os dias para vencer na vida. Por quem você levanta na cama todos os dias para alcançar o seu objetivo? Essa pergunta vai levar você a lembrar com certeza dessas pessoas que você ama. E aí esse símbolo, que é uma foto dessas pessoas, tem que estar ao seu lado, para que quando o seu estado emocional seja alterado para medo, decepção,
elas, né, ou seja, a foto dessas pessoas possa mudar a sua emoção. Porque, gente, sentir raiva, medo, a tristeza, a decepção, todos nós sentimos, não tem como, não existe um ser humano que não sente isso, todo mundo, porque a gente é humano, então nós vamos sentir. Não tem como a gente falar assim, não, nós não vamos ficar mais com medo, com raiva, não, nós vamos ficar sim com raiva, com medo, decepcionado, frustrado, tristes, apático, nós vamos ficar. A questão é quanto tempo? Quanto tempo você vai ficar, entende? Porque você vai ficar. Quanto tempo? Quanto menos tempo você fica decepcionado, quanto menos tempo você fica com medo, quanto menos tempo você fica apático, esse é o jogo, entende? Quanto menos tempo. E para você ficar menos tempo é acionando os gatilhos da felicidade. Próximo gatilho aqui é o gatilho da memória. E esse daqui, gente, esse daqui, ó, é certeiro, certeiro. Sentiu medo, sentiu raiva, tá com apatia, você fecha os seus olhos e você vai lembrar de um momento que você sente muito orgulho de você. Pensa agora aí. Pensa um momento que você sinta muito orgulho de algo que você tenha feito na sua vida. Tá lembrando desse momento? Pensa aí. Que momento foi esse? Qual foi a sua reação? Qual foi o seu sentimento? Tenho certeza, se você conseguiu resgatar agora na sua memória esse momento no qual você sinta tanto orgulho de você, o seu estado emocional agora foi alterado. Agora ele acabou de ser alterado. Presta atenção no seu sentimento agora. Ele foi alterado. Então toda vez que você precisar se empoderar para mostrar que você é forte, que você é corajoso, que você é uma guerreira, que você é um guerreiro, toda vez que você precisar de coragem, lembre-se de algo que te deixa muito orgulhoso que você tenha feito na sua vida. Beleza? Show! Vamos pro próximo gatilho. Próximo gatilho. Aqui, gente. O gatilho da inspiração. Inspiração. E esse daqui é o seguinte. Esse daqui é um gatilho que a gente vê algo. Não necessariamente fomos nós que realizamos. Então a gente escuta uma música, aquela música que empodera a gente, sabe, que dá muito ânimo. Você bota aquela música para mudar o seu estado emocional, mas cuidado para não colocar aquela música que vai fazer com que o seu estado caia mais ainda para baixo. Cuidado, coloque uma música que te empodere, que te mude o seu estado emocional. Outra coisa, assista um filme que também te leve muita esperança. Sabe aquele filme quando você termina e você tem esperança na humanidade? Esses filmes encorajam a gente. Então, quando você precisa mudar o seu estado emocional, você está com medo, principalmente quando você está com medo, bota um filme que te encoraja, que te dá esperança. Um outro aqui, você pode ver alguma palestra, você pode assistir algum vídeo aí no YouTube, pode assistir uma live do Robson Costa aqui do Bora Encantar. Você pode também ver alguma história encantadora que a gente publica aí no Bora Encantar para que você possa se inspirar. Não deixe também de utilizar o gatilho da inspiração. Próximo gatilho, o gatilho do humor. Sabe aquele amigo nosso que conta aquela piadinha, que sempre tira a gente, sabe, muda o nosso estado, aquela pessoa com aquele alto astral, que é incrível. Então, quando você, principalmente quando você está apático, bota esse amigo seu para falar com você, porque ele vai contagiar você com uma história que vai fazer você dar muita risada. Ou então você coloca aqueles vídeos de stand-up, algum vídeo de humor, para mudar o seu estado, você dá muita gargalhada. Quando você dá muita gargalhada, o seu estado emocional é completamente alterado. E por fim, o gatilho da distração, que é quando você principalmente precisa respirar um pouco, sabe? Você tá ali trabalhando, ou então tá com tanta coisa na sua mente não tá conseguindo processar. Vai respirar um pouquinho, vai tomar um café, um chá, vai conversar, jogar conversa fora com alguém. Isso faz o seu estado ser modificado, tá bom? Então, esses gatilhos, ó, vou colocar aqui para vocês tirar uma foto, um print ou anotar. É importante, então, para você não se esquecer para mudar o seu estado emocional. Vamos lá. Ó, gatilhos da felicidade, então, a gratidão, família, memória, inspiração, humor e distração. Esses são os gatilhos para mudar o seu estado emocional. Bem, seu estado alterado, você digamos que está no estado... Digamos que você esteja no estado agora, Robson, eu tô da apatia indo para alegria, eu tô quase no estado encantador, eu tô alegre, mas eu não estou naquele estado que contagia o cliente,
O que está faltando, Robson? E aí eu vou recomendar para você, logo pela manhã, ou quando eu falo manhã, na verdade, quando você for iniciar o seu trabalho. Pode ser que o seu trabalho comece à noite ou à tarde, né? Então, quando você iniciar o seu trabalho, você precisa colocar algo que te empodere, algo que faça lembrar do seu propósito, algo que faça lembrar por que o seu negócio existe, por que a sua marca existe, por que você é um baita profissional, algo que vai empoderar você para esse estado encantador. Então, eu recomendo que você faça o seu grito de guerra. Ah, Robson, grito de guerra, Robson, mas eu sou extremamente tímido, introvertido. E eu vou falar para você que eu também sou. Eu também sou. Mas olha, quando algo é muito bom para nós, a gente faz um pouquinho mais de esforço. A gente tenta vencer aquela timidez nossa. Eu sei que às vezes fica meio constrangedor fazer isso, né, na frente dos colegas, na frente da equipe. Eu sei, eu já vivenciei isso, mas eu consegui quebrar, sabe por quê? Quando eu fiz a primeira vez, e aí no final eu vi o estado emocional dos encantadores alterado, o meu completamente alterado, eu falei, caramba, que emoção é essa? E a partir daí eu falei, não, toda vez que for importante acionar o grito de guerra, nós vamos acionar o grito de guerra para a gente entrar nesse estado emocional encantador. Só que quando a gente também não está presencialmente, você pode ter a versão áudio desse grito de guerra e você escuta ele antes de fazer o seu atendimento para você mesmo se empoderar. Então não necessariamente você tem que estar todo mundo ali reunido naquela hora. Vamos cantar o grito de guerra? Não necessariamente, tem dia que não dá. Tem dia que não dá, tem dia que tá realmente num estado diferente, tá uma correria danada, né? Tem dia que não dá, a gente tem que ser aqui realista, tem dia que não dá. Então, quando não der, você vai colocar o áudio e você vai escutar e você vai estar ali escutando o seu grito de guerra para entrar no estado emocional. Ou então você coloca a versão vídeo, se você tiver uma versão vídeo também, você pode colocar. Dá uma olhadinha aqui nesse daqui que eu quero mostrar para você, ó. Vamos lá. Ai, gente! Opa, deixa eu voltar para cá. Entende? Então você pode montar o seu grito de guerra. Quem somos nós? Quem somos nós? Por que a gente nasceu? Qual a nossa missão? Qual o nosso propósito? E vocês declaram isso. Faça uma versão áudio, uma versão vídeo. Empodere antes de entrar para o seu palco para servir o cliente, tá bom? Então tudo isso é para mudar o seu estado emocional, porque não adianta falar de experiência encantadora se a gente não tá no estado emocional. Para que, Robson, a gente vai ficar no estado emocional? Para acontecer isso daqui, encantador, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Opa, tá aqui. Para fazer isso aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, brilho nos olhos. Quando a gente está no estado encantador, é assim que você vai identificar. Toda vez que você ou alguém da sua equipe estiver com um brilho nos olhos, você consegue identificar que aquela pessoa está no estado encantador, no estado emocional encantador. Está pronto para encantar, para contagiar as pessoas. Então é menos sangue nos olhos, entende? É mais brilho nos olhos. Então olhos brilhando, não sangrando, sabe? Ai, tô com sangue nos olhos lá pra gente ir pra cima, vender. Não! Brilho nos olhos para a gente amar, servir e encantar os nossos clientes, colocar paixão no nosso trabalho. É brilho e não sangue, entende? Esse é o propósito, esse é o espírito, tá? Da gente entrar no estado encantador. Voltando para cá, então, toda vez que a emoção cair durante o dia, durante a sua jornada de trabalho, acione um dos gatilhos da felicidade para você voltar a ter os seus olhos brilhando. E você consegue perceber isso, encantador. Você sabe quando você está no estado emocional encantador. Show de bola! Então, o grande desafio é o seguinte, ó. Transformar a emoção do cliente é o seu desafio diariamente. Transformar a emoção do cliente é o seu desafio diariamente. Não basta atender.
tem que surpreender. Então, é o seguinte, uma vez que você já alterou, tal com o seu estado emocional de encantador, você está pronto então para transformar a emoção do cliente. O desafio é maior. O desafio é muito maior. Quando você tem que mudar a emoção da outra pessoa, é mais desafiador. Só que agora eu vou revelar para você como que você vai construir essa experiência que vai transformar a emoção dos seus clientes. Combinado? Então esse é o seu desafio, sua meta, como você quiser chamar, de objetivo, é transformar a emoção do seu cliente diariamente. Combinado, encantador? Então vamos que vamos. É o seguinte, olha isso daqui, ó. O que o seu cliente espera? Produto e serviço com qualidade. Não espera isso? Seu cliente também não espera um preço justo? Espera. Seu cliente também não espera um prazo mais rápido? Ou seja, entregar ou realizar aquele serviço no prazo mais rápido? Espera. O seu cliente também não espera que ele tenha um bom atendimento? É isso que ele espera. Produto, serviço, qualidade, preço justo, prazo rápido e bom atendimento. Todo mundo espera isso, todo mundo, todos os clientes esperam isso, todo. Você, como cliente, como consumidor, você não espera isso quando você vai comprar um produto ou um serviço? Você espera isso, preço justo, qualidade no produto e no serviço, um bom atendimento e o prazo mais rápido possível. Só que o seu concorrente, ó, ele também espera a mesma coisa. Você, o que você espera? Você também espera a mesma coisa. Aí está o grande problema, porque ó, preço justo, qualidade no produto, prazo rápido e bom atendimento, isso é mais do que obrigação, gente. Essa é a grande armadilha da experiência do consumidor. O que é o básico, as pessoas acham que é diferencial. Acha que é diferencial falar que tem um bom atendimento. Imagina! Não é diferencial ter um bom atendimento. Não é diferencial você entregar o mais rápido possível. E aí as marcas acabam enchendo muito as suas propagandas. Eu tenho o prazo mais rápido do meu mercado. Ué, até quando você vai ter esse prazo? Porque seu concorrente também já sabe que você tem isso. Daqui a pouco ele vai se tornar mais rápido que você. Ou vai conseguir entregar no mesmo prazo que você. Ah não, eu tenho um preço justo. Até quando você vai ter o seu preço? Porque o concorrente seu também tem. O meu produto tem mais qualidade e serviço. Tudo bem, pode ser que o seu produto tenha, mas ó, por pouco tempo, daqui a pouco o seu concorrente também vai ter um produto, qualidade e serviço. A tecnologia está colaborando para que os produtos e os serviços se tornem iguais. Para analisar quantos concorrentes nós temos hoje em dia. A gente não tinha tantos concorrentes assim no passado. Olha quantas marcas. Pega os aplicativos que é a grande novidade, né? O aplicativo de delivery, o iFood. Aí, quantos concorrentes já surgiram para o iFood? Olha quantos concorrentes já surgiram. Você acha que preço vai ser o diferencial deles? Você acha que qualidade vai ser o diferencial? Tá todo mundo ali entregando uma qualidade naquela experiência de usuário também no aplicativo. Você acha que prazo rápido vai ser o diferencial deles? Todo mundo está conseguindo entregar rápido, fazendo ofertas de entrega rápida. Bom atendimento vai ser diferencial, bom atendimento, gente. E aí? Bem, tudo isso daqui não é diferencial. Não é diferencial. Todos nós, ó, queremos diferenciação, não é isso? Todos nós como profissionais, como atendentes, como empreendedores, nós queremos a diferenciação. Só que aqui vem, digamos assim, a grande revelação da noite para você entender isso muito bem. Essa parte é muito importante para a gente construir o filme nesse final de semana. É muito importante. Produto e serviço é algo tangível. Por ser algo tangível, é muito fácil do seu concorrente ter um produto e um serviço muito parecido com o seu, com a mesma qualidade, porque ele foi atrás do seu fornecedor, ele descobriu exatamente quais são os ingredientes, ele foi lá e construiu um produto muito semelhante ao seu. Dá uma analisada. Não estou falando, sabe, o que eu estou falando é o que está mais acontecendo, está cheio de concorrente entregando produto e serviço muito parecido. Então é tangível do seu concorrente se tornar muito parecido, se não melhor que você. Aí você olha o seu concorrente, você também vai lá e melhora, você descobre quem é o fornecedor lá dele e muda. Você descobre, digamos, um design novo que ele fez na embalagem, vai lá e faz também, não é isso? Preço é tangível. Daqui a pouco ele baixou o preço, você também baixou o preço porque você conseguiu reduzir sua margem, porque negociou melhor com o fornecedor. Ou então você aumentou o preço, ele também aumentou. Enfim, o preço também é totalmente tangível do seu concorrente copiar.
E o prazo, com certeza. Ah, agora meu prazo é de 3 horas. Mas daqui a pouco, porque você melhorou os seus processos internos ou contratou mais pessoas, você está conseguindo entregar em 3 horas, por exemplo. Ah, o seu concorrente foi lá e fez a mesma coisa. Entregou em 2 horas e meia. Ó, essas 3 áreas aqui, ó, nós ficamos numa guerra de braço com o nosso concorrente diariamente, nessas 3 áreas, porque é uma área tangível. Então, cada um vai tentando falar que o produto é melhor, vai falar que o preço é melhor, vai falar que o prazo é mais rápido, todo mundo vai entrar nessa guerra tangível. Só que a diferenciação não está aqui, gente, não está aqui, porque você diferencia hoje, amanhã o seu concorrente já empata com você e já não diferencia mais. Agora, olha que interessante isso. O atendimento, ele é intangível. O atendimento, ele é intangível. Então, diferentemente dos outros, aqui a gente não pega. Então, não limita a ter um bom atendimento, porque um bom atendimento o seu concorrente também vai ter. Espera-se isso, entende? Analisa aí os seus concorrentes. Tem concorrentes que dão um bom atendimento também, não dão? Então, bom atendimento também dá para chegar num nível, por mais que ele seja intangível, dá para chegar num certo nível ali, tá? Mas um atendimento surpreendente, um atendimento encantador, uma experiência que encanta, que inova, que pensa em detalhes, que envolve o cliente, que tem uma história por detrás, isso ele não copia. Isso ele não copia. Não copia. E por mais que ele tente copiar igualzinho, né, a sua história, vai ter uma coisa que ele não vai conseguir copiar, que é a sua alma, o seu amor, o seu estado emocional, a sua energia. Isso não tem como copiar. Não tem como copiar. Sabe quando você entra num lugar que tá muito bonito, mas não tem... Tá um lugar colorido, repleto de gente cinza. Já entrou num lugar assim? Colorido, repleto de gente cinza. Seu concorrente foi lá e copiou, né? Igualzinho a experiência que você oferece. Mas as pessoas estão cinzas. Como é que... Não copiou nada, entende? O mais importante, não tem como copiar. E é isso que você está aqui no movimento do Bora Encantar, tem de diferencial. Porque você sabe disso, você está transformando a sua experiência. Você já está identificando que ela é emocional. Entende? Então, o bom atendimento não é diferencial. Agora, o atendimento encantador, esse sim é diferencial. Uma experiência memorável, isso sim é diferencial. Vamos lá, então, agora eu vou mostrar para você como você vai construir, então, a sua história encantadora com o seu cliente. Ó, essa é a meta, tá? Conseguir isso do cliente, essa é a reação, ó. A reação de surpresa. Ai, aí, a reação de... Opa! A reação de surpresa. Seu cliente levantando a boca, abrindo a sobrancelha e falando uau, uau, uau. Como é que você vai fazer isso? Entregando uma experiência emocional de atendimento uau. O atendimento não será bom, será encantador. Quando as pessoas saírem da sua loja, da sua clínica, da sua escola, da sua empresa, ou receberem o seu produto do seu e-commerce, ou receber a prestação de serviço dos seus técnicos, ele não vai falar que atendimento bom, ele vai falar que atendimento encantador. Entende a diferença? Porque o atendimento bom, ele fala, o atendimento deles é bom. Agora, quando o atendimento é encantador, eles falam com brilho, o seu cliente fala com brilho nos olhos. O seu cliente fala, uau, que atendimento. Ele tem que ir lá conhecer aquela empresa, aquela experiência, entende? Então, essa é a reação que você tem que conquistar. Para isso, você vai desenvolver essa experiência. E aí, você precisa... Agora anota, hein, encantador, anota. Isso aqui é ouro. Você precisa desenvolver uma experiência emocional. Como você vai desenvolver uma experiência emocional? Eu vou contar para você aqui como você vai desenvolver essa experiência emocional. Tá vendo, ó? Vamos pensar numa academia. Não pode ser uma academia. Vamos pensar numa academia. Fui na academia hoje e acabei chegando na academia. Chegando na academia, o estacionamento estava lotado da academia. Não tinha vaga para eu estacionar meu carro. E aí, na experiência do estacionamento da academia, eu fiquei assim, ó. Fiquei assim, decepcionado. Beleza, aí entrei, consegui arrumar uma vaga lá numa rua do lado. Chegando lá, na recepção,
Tinha uma atendente encantadora, um atendente encantador, recepcionando muito bem, dando um bom dia de uma forma calorosa, contagiando a gente para poder malhar e falando, é hoje que aquelas calorias que você tem, você vai perder. E a pessoa lá contagiando a gente na entrada. E aí eu saí de lá dessa experiência, olha, bem alegre, praticamente encantado. Não vou dizer que eu fiquei encantado com esse atendimento, e fiquei encantado. Tudo bem, aí fui começar a malhar. E aí, beleza, comecei a malhar, de repente percebi que eu queria usar esteira. E todo mundo estava usando esteira, tinha uma fila para usar esteira, não tinha como eu usar esteira naquele momento. E aí nessa hora eu já fiquei bem frustrado, decepcionado com aquela experiência. Até que eu consegui arrumar lá uma esteira e comecei a correr. E aí, beleza, fui fazer um outro exercício num outro equipamento, de repente percebi que aquele equipamento de musculação estava quebrado. E não tinha outro, só tinha aquele, e ele estava quebrado, em manutenção. Fiquei decepcionado, bem chateado. E aí, fui embora da academia, né? E lá na academia eles têm uma cadeira para fazer massagem, né? Aí fui lá, fiz uma massagem lá para poder dar uma relaxada e fiquei um pouco apático e fui embora. E aí, essa é a grande sacada que eu quero trazer. Entenda que eu contei aqui uma história de uma jornada. Eu contei para você como foi o meu dia nessa academia. E nesse dia eu tive momentos emocionais. Eu tive uma decepção no estacionamento, tive um encantamento na recepção, tive uma certa decepção também, uma irritação ali com as esteiras que estavam superlotadas. Fiquei também irritado na hora que o equipamento estava quebrado. E aí depois fiquei um pouco apático ali, relaxei um pouquinho mais na hora que eu fiz a massagem na cadeira. Entende? Então, se eu fosse juntar, se eu fosse avaliar cada experiência que eu tive durante essa jornada, eu diria o seguinte, que o que vai ficar na minha memória? O que vai ficar na minha memória é aquilo que mais aflorou a minha emoção negativamente nesse caso. Porque, nesse caso eu tive muita emoção negativa e tive um momento só encantador. Então, no final, eu vou avaliar essa experiência de uma forma negativa. O meu cérebro vai dizer isso pra mim, porque aonde eu tive mais raiva? Com certeza foi aqui, Aqui eu fiquei pé da vida, porque eu queria usar aquele equipamento, e aquele equipamento era importantíssimo para o meu dia, para fazer os meus exercícios, ele estava quebrado em manutenção. E a academia não me avisou, a academia não tinha um outro para reparar, e eu pago pela academia. E eu paguei por um serviço que eu não pôde ser prestado. Então, a principal emoção que ficou gravado na minha memória foi essa daqui. Entende? Por mais que a atendente ela foi super calorosa, ajudou a eu não ficar tão, digamos assim, decepcionado ao extremo. Mas, ao mesmo tempo, a principal emoção que eu levo é isso. Então, eu quero que você entenda aqui, encantador, o seguinte, que a experiência que o nosso cliente tem, ele vai somando experiências emocionais durante essa jornada, durante quando ele vai na sua clínica, quando ele vai na sua escola, quando ele vai na sua loja, no seu comércio, no seu restaurante, quando ele entra no seu site para comprar o seu produto, quando ele recebe na sua casa, quando o seu técnico vai até o seu cliente para exercer aquela manutenção, entende? Então, essa jornada, você tem vários momentos emocionais. Só que você não está analisando isso. Você não está parando para imaginar isso, entende? Não está. Se, digamos assim, se o dono dessa academia estiver assistindo aqui essa live, ele vai começar a pensar, tá, entendi, então provavelmente a experiência que eu estou levando de estacionamento não tá legal, como é que eu melhoro? A experiência da recepção tá excelente, muito bom, então continua, só que a experiência da esteira não tá legal, tem picos, então eu preciso saber que naquele momento ali tem um pico que acaba fazendo com que o meu cliente tenha que ficar esperando para usar a esteira, isso não é legal, isso não é agradável. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso propor? O que eu posso ativamente fazer para melhorar essa parte da experiência? E na hora da manutenção, quando tiver já o equipamento, infelizmente, com manutenção, às vezes acontece isso, o que eu já posso alertar o meu cliente antes dele começar a fazer, para ele não se decepcionar durante a experiência, entende?
Então essa é a pegada aqui, você começar a analisar isso. E quando eu saio da academia, o que eu vou levar desse dia? Qual vai ser a principal experiência? Então você precisa imaginar isso também no seu negócio, Então, para isso, eu tenho então uma proposta. Então você viu que eu contei uma história. Eu contei uma história da jornada do seu cliente. Essa experiência que eu contei não foi uma experiência tão satisfatória, mas eu poderia contar uma experiência muito satisfatória. Poderia contar essa mesma história dizendo o seguinte, que eu cheguei no estacionamento e lá tinha uma vaga para mim. E aí eu fiquei tranquilo, beleza, tinha uma vaga para mim. Aí fui atendido de uma forma encantadora pelo atendente, que me contagiou positivamente, colocando eu no estado para poder malhar. Show de bola, já fiquei satisfeito. Aí já tinha ali a esteira na hora para eu naquele pique começar a correr. Maravilha, já estava a esteira ali, consegui fazer o exercício, e aí aquele equipamento que eu queria fazer a musculação estava disponível, estava funcionando. Fui lá e fiz aquele equipamento, fiz aquela musculação, aquele exercício corretamente. E aí, durante o momento que eu estava fazendo, o personal veio conversar comigo, e ele veio me dar algumas dicas, ele veio entender qual era o meu principal desafio, ele foi perguntar para mim o que estava impedindo de eu conseguir alcançar o meu objetivo, e ele foi passando para mim algumas instruções, começou a mostrar alguns casos de alguns alunos que estavam tendo resultado com algumas atitudes que ele estava indicando fazer, e eu falei, caramba, ele está conversando comigo, me dando alguma dica, eu sempre tô ali quieto na academia, ninguém me procura, um profissional nunca me faz uma abordagem, só que ele foi e fez essa abordagem, e aí na hora de ir embora, eles me ofereceram algo para eu poder relaxar, ofereceram sim ali a cadeira de massagem, mas além disso, me ofereceram alguma bebida, alguma coisa que fizesse com que eu entrasse num outro estado e saísse dali celebrando, entende? Celebrando mais um dia de caloria eliminada. Então eu saí dali com algum símbolo que eles me entregaram, falando, do desafio 30, você alcançou mais um desafio, tá aqui o símbolo seu que você acabou de alcançar mais um desafio, e eu saio dali vibrando com aquela experiência, entende? Acabei de desenhar aqui uma história de uma experiência memorável em um dia de academia. E agora há pouco contei uma história decepcionante de um dia na academia. E um dia na academia é o tema da minha história que eu vou contar. E aí, então, eu proponho que você faça o quê? O Cliente Flix. Cliente Flix, Robson, o que é isso? Você vai construir a história encantadora que transformará as emoções dos clientes e conquistará vários uau. São 3 capítulos dessa história. 3 capítulos, vou mostrar que capítulos são esses, mas vamos entrar agora nessa parte mais lúdica de construir uma história memorável, o Cliente Flix para o seu cliente, tá? O Cliente Flix vai fazer você construir essa história encantadora que eu acabei de exemplificar agora. Beleza? Então fica comigo que agora começa o momento de você construir o seu filme nesse fim de semana e você vivenciar, então, a sua troca de profissão. Nesse fim de semana, você vai ser cineasta. Então é o seguinte, são 3 capítulos. Você vai dividir essa série, esse filme, como você quiser chamar, em 3 capítulos. Pode ser 3 filmes, né? Sabe aquele filme quando a gente assiste a parte 1, a parte 2, a parte 3? Pode ser dessa forma. Ou então uma série que você construiu e aí tem 3 capítulos nessa série. Então você vai construir a história da abertura, a história do espetáculo e a história do encerramento. Agora há pouco ali eu contei a história da academia. Você percebe que na história da abertura eu falei do estacionamento, eu falei da recepção calorosa que eu recebi. Tudo isso é a história da abertura. E aí eu comecei a usar a esteira, fui utilizar o equipamento de musculação. E aí o professional trainer, veio conversar comigo. E aqui, foi a fase do espetáculo. O momento que ele conversa comigo, que ele dá sugestões, que ele dá dica, que ele propõe um desafio para mim, é o momento do espetáculo. E aí tem um encerramento. A parte do encerramento eu contei, que eu recebi ali uma massagem, fiz uma massagem ali na cadeira e também ao me entregar um símbolo de um desafio conquistado para eu celebrar mais um dia de menos caloria. Então, a gente vai dividir essa história em 3 capítulos. Eu quero que você divida em 3 capítulos. Abertura, espetáculo e encerramento. E aí, você vai construir uma história que o seu cliente não pode ter uma emoção de raiva, ele não pode ter decepção, ele não pode ter medo e nem apatia, ok? Você vai construir uma história que a abertura deixe o seu cliente alegre. Uma história
que no espetáculo deixe o seu cliente encantado e que o encerramento faça com que ele saia de lá encantado, entende? Esse é o arco dramático. Você vai fazer uma abertura que faça o seu cliente ficar alegre, você vai desenvolver um espetáculo que faça o seu cliente ficar encantado, e aí você vai manter esse clímax para que ele possa sair do encerramento encantado. Ok, encantador? Esse é o objetivo. Você vai construir essa história. Como, Robson? Como que eu vou construir essa história? Então, ó, arco dramático. O arco dramático é muito utilizado pelo cineasta, por isso que eu disse que você vai ser cineasta nesse fim de semana. É muito utilizado pelo cineasta, onde ele vai construindo toda essa emoção do filme. Ele não chega logo de cara querendo que a pessoa, logo no começo do filme, fala uau, 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 uau. Ele vai começando devagarzinho. Então, você logo no início, ó, tá vendo o arco dramático? A emoção do seu cliente sendo modificada, ela vai crescendo até que ela chega no clímax principal, que é bem no momento do espetáculo, quando que eu chamo de hora da verdade, né? Que é na hora que você revela o principal do seu serviço ou o principal do seu produto. Nesse momento aqui que eu chamo de hora da verdade, que é onde acontece o clímax, e aí vem a grande revelação para o seu cliente, e aí ele vai falar uau, e aí você encerra, vai cair um pouquinho a emoção, porque depois que você fez o uau nele, cai um pouquinho, mas ele sai de lá ainda, tá vendo? Ó, encantado, ele sai encantado. Então, esse arco dramático que você vai desenvolver nessa experiência a partir de agora. Então pega isso que é fundamental. Você tem que fazer o seu cliente sentir alegre, vai aumentando até que você vai no clímax, na hora da verdade, fazer o encantamento, surpreender ele, e aí você surpreende ele para poder gerar o efeito uau, e aí depois no final você mantém isso, entregando alguma coisa para ele, para que ele possa sair dessa experiência mantendo o sentimento de uau. Show, encantador? Então não deixe de avaliar o arco dramático. Então, eu quero que você, nesse fim de semana, seja um cineasta, um Steven Spielberg, um Woody Allen, uma Laís, um Walter Salles, enfim, você faça o seu filme, construa o seu filme. E eu vou te ajudar agora. Tá, Robson, entendi. Já entendi do cinema, entendi do filme, entendi do arco dramático, entendi da história. Mas e aí, o que eu vou fazer? Como eu vou construir essa história? Fica comigo que agora eu vou revelar para você como você vai construir essa história. Anota isso, agora é hora da anotação, tá? Então você vai passar esse fim de semana. Pô, Robson, você vai me dar exercício no fim de semana? Você não quer desenvolver uma experiência uau? Você não quer ter mais fã? Você não quer ter mais vendas? Ter mais, seu negócio cresça? Você não quer ser um atendente mais reconhecido? Um encantador, uma pessoa que tem um portfólio de encantamento? Quero, Robson, quero. Então, você vai pegar o seu tempo ali, vai investir um tempinho nesse final de semana e vai escrever a sua versão da história encantadora. Começando pelo primeiro capítulo, a primeira parte, a abertura. E aí você vai construir essa história. Pensa o seguinte: se você tem uma loja, se você tem uma clínica, um negócio que você tem, procure imaginar como é essa abertura. Procure imaginar qual que seria uma abertura perfeita. Como o seu cliente vai ser recepcionado. Como ele vai conhecer a sua loja, conhecer a sua empresa. Entende? Imagina como vai ser ele chegando no estacionamento, se for um local que ele tem que ir até o seu estabelecimento. Imagine ele chegando lá. Imagine como que é ele saindo do estacionamento. Imagine ele entrando na sua clínica, entrando na sua empresa, entrando na sua academia. Imagine a sua atendente, o seu atendente, você recepcionando ele. Imagine como que é essa recepção. Como que você já consegue contagiar ele para deixar ele mais alegre, entende? Comece a imaginar isso. Imagina como que é pedir para ele aguardar para esperar. Imagine como que vai ser essa espera enquanto ele está aguardando para o seu serviço ser prestado ou para o seu produto ser entregue para ele. Imagine como isso vai ser, esse momento da espera. Depois, no momento que você começa a atender ele, mostrar os seus produtos, seus serviços, ou realizar o seu serviço, que é o momento do espetáculo, imagine como vai ser, como seria um atendimento perfeito, um atendimento encantador. Imagina isso. Imagina também como que é o seu cliente sair da sua loja, da sua empresa, da sua clínica. Imagine a reação dele, o que você entregou para ele nesse momento. Entende? Qual foi a reação dele? O que ele falou para você? O que ele falou para sua equipe? Como foi a reação? Imagina isso. Todos os detalhes. Imagina todos os detalhes. Gente, quando a gente conta uma história, a gente quando criança adora contar história, A gente não escrevia muita história.
Então você vai escrever uma história. É só você escrever uma história. Só que você vai escrever a história encantadora. Uma história onde o seu cliente vai vivenciar uma experiência encantadora. Você vai escrever ela. Vai escrever ela com o máximo de detalhe possível. E para te ajudar a colocar o máximo de detalhe possível, você vai responder todas essas perguntas que eu colocarei aqui para te ajudar. Essas perguntas que eu colocarei aqui não está na ordem de espetáculo, abertura, encerramento. Não. Você vai anotar todas as perguntas que eu vou colocar aqui. E aí você organiza isso na fase da abertura, depois no espetáculo e encerramento. Eu indico para você pensar de forma linear agora. Primeiro pensar na abertura, depois no espetáculo, depois no encerramento. E aí você vai construindo essa história em 3 capítulos, tá bom? Então vamos lá, anota aí. É o seguinte, você vai anotar o que o seu cliente, o que ele vê, o que o seu cliente sente, o que ele ouve. Pense em todos os detalhes, sabe? Imagina isso. A gente tem, assim, uma coisa incrível, né? Que é o nosso cérebro, que faz a gente imaginar todos os detalhes. A gente consegue construir um filme na nossa mente agora, se a gente desejar. Então, imagine o seu filme, imagine essa história acontecendo. Como que é essa história encantadora? Então, o que ele vê, o que ele sente, o que ele ouve. Depois, o que a sua equipe, o que você e sua equipe precisam fazer? Qual o papel do elenco, né? Que o elenco é a sua equipe, você e sua equipe, vocês que assistiram já a live passada lá, eu trouxe sobre o elenco, o nome do time. Como surpreender o cliente? Pense nos detalhes, imagine cada cena, cada momento dessa experiência encantadora. E depois que você anotou isso, pense no membro do elenco, pense na sua equipe. Entregue para a sua equipe essa história encantadora. Você vai entregar para a sua equipe essa história. Depois que você escreveu essa história encantadora em 3 capítulos, você, com o máximo de detalhe possível, você vai contar essa história para a sua equipe. Você vai reunir a sua equipe, ou seu sócio, ou você, então, se é só você, tá tudo bem. Então, você vai reunir e vai contar essa história. E vai entregar para eles uma versão dessa história, em papel mesmo. Para que eles possam entender essa história, eles possam também sentir essa história. E vocês vão dizer para ele o seguinte, você vai dizer para ele o seguinte, essa é a história encantadora que nós queremos que o nosso cliente, a partir de agora, vivencie. A gente quer que ele entre nessa história, quer que ele saia dessa forma. Então, entende? Isso é como se fosse o storytelling lá, o roteiro, vamos colocar assim, que eu não gosto da palavra roteiro, mas é o roteiro do ator que ele decora para falar, mas ali, na verdade, trazendo bastante elemento para que ele possa entender essa história encantadora. E aí, não deixe de pensar, quem faz o que nessa história? Depois você começa a desmembrar a história. Depois que você já contou a história, você vai dizer o seguinte, quem vai fazer o que na história? Quem vai recepcionar? Quem vai, por exemplo, entregar o símbolo daquela experiência? Quem vai executar o serviço? Quando cada coisa é feita? O que eles dizem? Ou seja, o que os seus clientes dizem? Como eles dizem, né? Desculpa, o que a sua equipe diz, né? Como eles dizem, o que eles estão vestindo, como eles são chamados, como são chamados o membro do elenco. Lembra que eu trouxe o nome? Encantador, facilitador, guardião. Qual a atitude dele? Qual a atitude da sua equipe? O que eles estão vestindo? O que eles dizem? Tá? Então não deixe de distribuir para a sua equipe, para o seu elenco, a história encantadora, os 3 capítulos para que eles possam conhecer a versão da história encantadora que você quer que o seu cliente passe a vivenciar e defina o papel de cada um dessa forma. Pratique então a história encantadora, esteja pronto para o improviso, porque às vezes acontece coisa que sai um pouco fora do nosso rumo. Então quando a gente precisa improvisar, não esqueça da empatia. É nessa hora que a empatia reina, quando a gente precisa improvisar, quando sai do script, sai do roteiro, sai da história que a gente idealizou perfeita, tá? Não se esqueça da empatia. E depois que você praticar essa história e conquistar um final encantador, sabe quando a gente termina o filme assim, e aí fala, caramba, que filme foi esse? A gente fala, uau, que filme é esse? Então quando o seu cliente falar uau, ele falar, dar nota 10, falar que é um fã, fazer um depoimento, você vai falar, opa, essa história que eu construí, que nós construímos aqui, essa história encantadora funcionou. Teve um final encantador. Se teve um final encantador,
Você vai testando essa história, você vai testando. Nem sempre na primeira vez essa história vai dar certo. Você vai modificando ela a ponto dessa história chegar num final encantador. Quando você chegou no final encantador, você viu que mais de um cliente começou a falar uau, você vai fazer o seguinte. Aí você vai agir como um chefe de cozinha e você vai criar uma receita da história para o membro do elenco. Para poder fixar isso, por isso que depois que você já vivenciou algumas histórias que gerou o final encantador, você precisa transformar isso em uma receita. Encantador, tá acabando aqui a live, mas você vai voltar, porque eu tenho mais algo para te entregar. Aqui estamos chegando no fim, você vai deixar isso como uma receita. E aí eu vou te ajudar a construir essa receita assim que a live voltar. Tá bom, Encantador? Estamos chegando no fim, mas volta aqui comigo na live pra gente continuar. E quando voltar, você já volta falando pra mim se gerou valor. Se gerou valor esse conteúdo, já vai falando uau, 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 mandando coraçãozinho pra eu ver que valeu a pena. Show, gente. Vamos voltando, vamos voltando. Essa live tá incrível, gente. Show de bola. Bom demais, vocês voltando aqui. Muito bom, obrigado aí por vocês voltarem. Fica comigo, que não acabou ainda, não acabou ainda. Você vai vivenciar então, nesse final de semana, uma experiência de ser um cineasta para construir essa história encantadora, da experiência que você entregará para o seu cliente a partir de agora. Você vai escrever essa história, bota a sua imaginação, desenha essa história perfeita, essa história encantadora, divide ela em 3 capítulos, abertura, espetáculo e encerramento. Não se esqueça do clímax. O clímax é o grande momento, é o grande finale, né? Aquele momento do uau. Então o que você vai fazer para surpreender o seu cliente durante o espetáculo? E depois, não esqueça de entregar algo para que o seu cliente saia dessa experiência com esse estado encantador. Combinado? Show, gente. Ó, se gerou muito valor, vai escrevendo aqui uau, 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 uau. Vai mandando coraçãozinho para eu entender que fez muito sentido a gente trazer esse conteúdo de forma bem lúdica, fazendo a gente entrar dentro do cinema para construir essa história memorável para os nossos clientes. Ó, uma vez que essa história funcionar, que dá certo, sabe? Mais de um cliente vivenciou ela e falou uau, você precisa então transformar em uma receita assim como os chefes de cozinha fazem muito bem. Então eu vou te ajudar agora a construir essa receita para que isso facilite mais no dia a dia aí da execução do seu elenco, da sua equipe encantadora, tá bom? Então não se esqueça disso. O pessoal escrevendo aqui uau, uau, mandando coraçãozinho. Show, gente, muito bom, muito bom. Olha, a gente se empenha bastante aqui para poder levar um conteúdo realmente diferente, um conteúdo que faça sentido, que mais do que isso seja um conteúdo com profundidade, autêntico, que gere valor. Então assim, a gente se prepara bastante para fazer isso, para não ser mais do mesmo que vocês ficam escutando por aí. Então eu quero trazer cada vez mais uma mudança de verdade na experiência, de verdade naquilo que você está entregando para o seu cliente, de verdade, sabe? De verdade mesmo. Então, não, só fazendo um resumo aqui antes da gente finalizar aqui com a receita. O seu estado emocional tem que estar no estado encantador. E para você entrar no estado encantador, você e sua equipe, gatilhos da felicidade. Gatilhos da felicidade. Não se esqueça disso. No momento que a sua emoção alterar, você tem que lembrar que você vai contaminar o seu cliente. E você não pode contaminar o seu cliente, porque todo esse desenho da experiência que a gente está construindo vai ser contaminada e não vai funcionar. Então você precisa estar no estado encantador, gatilho da felicidade, acione ele, coloque o seu grito de guerra para te empoderar, pode ser escutando, pode ser assistindo, ou pode ser gritando mesmo junto com o seu time, faça o seu grito de guerra, e aí você começa então a vivenciar no dia a dia essa história que você vai construir nesse fim de semana. Combinado? Divida em 3 capítulos e mostre para a sua equipe. Converse com eles sobre essa experiência. Se você não tem equipe, converse com alguma pessoa que possa te dar um aconselhamento ou que possa te falar se essa história encantadora que você construiu realmente é uma história que vai encantar os seus clientes. Quizá converse com um cliente seu também. Você pode conversar com o seu próprio cliente, falando para ele, ó, eu estou construindo uma história aqui
para você vivenciar uma nova experiência memorável. E eu tô pensando que essa história vai ser da seguinte forma, ó, eu vou contar como seria a experiência que você vai vivenciar a partir de agora lá com a gente, tá? Vou contar para você. Eu dividi ela em 3 capítulos, abertura, espetáculo e encerramento. Na abertura vai acontecer o seguinte, ó, quando você chegar lá na nossa loja, vai acontecer isso, 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 depois vai acontecer isso, isso, isso. E aí lá no espetáculo vai acontecer isso, isso. Só que tem isso aqui que eu não posso te contar, porque se eu te contar vai perder a graça. E tem isso aqui no encerramento. O que você acha? Pega 1 ou 2 clientes que são muito próximos seu e pergunta para eles se por acaso você não tem como discutir isso com uma equipe, tá? Se você tem como discutir com a sua equipe, discuta com ela para poder refinar essa história. Pode ser que a sua equipe tenha uma sugestão de algum detalhe que ficou faltando e fala, verdade, olha, esse detalhe é importante. Tá faltando esse detalhe na história e sem esse detalhe na história, realmente ela não vai encantar, tá bom? Então não se esqueça disso. E para finalizar, então, é o seguinte, você vai criar, então, uma receita. A receita é para ser um guia, para que o membro, ou seja, o elenco, o seu elenco, né, a sua equipe, que faz parte desse filme que o seu cliente vai vivenciar, onde o ator principal é o seu cliente, né, a sua equipe, ela precisa lembrar do que tem que fazer, ela não pode esquecer. Então, para que ela lembre do papel de cada um, em cada etapa, em cada capítulo, tem gente que não participa do capítulo 1, dependendo do seu negócio, não participa da abertura. Tem gente que participa só do espetáculo, tem gente que participa, por exemplo, só do encerramento. Por exemplo, de repente, uma clínica odontológica. Pode ser que tem gente que só vai participar do espetáculo. De repente o dentista só participa mesmo do espetáculo. A abertura quem faz é a recepcionista. O encerramento quem faz é a recepcionista, entende? Então, isso é importante você dividir os papéis e dividir também em capítulos. Vamos lá então. Uma vez que você definiu a sua história encantadora, você então vai dividir em capítulos e você vai inserir os ingredientes e vai colocar sempre, sempre o amor. Que ingredientes são esses, Robson? Os ingredientes que eu estou ensinando para vocês aqui durante essa jornada de live. Os ingredientes que eu te ensinei ontem, por exemplo, os códigos humanizados, as palavras gentis, a live que eu trouxe na semana passada com os encantamentos booms, com os encantamentos uau, com over delivery, com como você pode utilizar a criatividade para encantar, as palavras que empoderam. Lembra? Trouxe também como que você pode contextualizar com a data de aniversário, trouxe como é possível você utilizar frases inspiracionais para colocar um tempero. Lembra disso? Poema. Quem não assistiu essa live, lá no nosso canal do YouTube, você vai na playlist lives. O canal do YouTube nosso é Bora Encantar. Bora Encantar o nosso canal do YouTube. Aí você vai lá na playlist lives e aí você vai assistir essas lives. Você vai ver que tem lives lá que a gente ensina como que você coloca o ingrediente do encantamento. Tem a live de ontem dos códigos humanizados, das palavras gentis. Entende? Então não deixe de assistir para você então colocar os ingredientes nessa história. E por fim, gente, não esqueça de colocar sempre o amor. Sempre, sempre o amor. E ontem eu trouxe sobre a empatia, como que a gente exerce a empatia, como que a gente possa amar o nosso cliente a partir de agora. Então não se esqueça disso. Ontem eu trouxe a história também, né? Então quando a gente esquecer de repente do nosso papel ali, sabe? Ou então aconteceu um imprevisto nessa história, apareceu de repente algum fator novo ali naquela história que você não esperava, use o seu coração. Ele vai guiar, sabe? Use o seu coração. Pense o seguinte, eu vou te dar uma solução para quando você precisar improvisar. Tem uma solução que eu acho que resolve tudo, quando você esquecer de como encantar, como você tiver um desafio, tá? É assim, ó. As pessoas que a gente ama, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, nosso esposo, nosso marido, que tipo de experiência a gente gostaria que eles vivenciassem? A gente gostaria que eles vivenciassem uma experiência onde do outro lado tivesse um atendimento apático, um atendente tratando ele com indiferença? Ou então que aquela pessoa estivesse reverberando raiva o tempo inteiro? Que aquela pessoa deixasse ela ficar esperando horas e horas e horas, nossa mãe ali, horas e horas e horas, esperando para ser atendida, tratando com descaso? Que aquela pessoa estivesse num dia tão tumultuado que não conseguisse ter a percepção de ver que do outro lado ali tinha uma pessoa que só precisava de uma resposta, só precisava de uma informação, só precisava de uma empatia, de uma preocupação maior, entende? Então, toda vez
toda vez que de repente a gente esquecer, a gente não seguir ali como estava a história, surgiu um imprevisto, pensa nisso. Como eu trataria a minha mãe, meu pai, a pessoa que eu mais amo no mundo? Como eu trataria? Como eu gostaria que ela fosse tratada? A pessoa que eu mais amo no mundo. Como eu gostaria que ela fosse tratada nessa experiência? Sabe? Fez isso, na hora, a gente já sei o que fazer. Meu coração vai me guiar a partir de agora, minha intuição, meu coração vai me guiar. E aí tem uma fórmula que eu vou te ajudar, né? Vou recitar qual que é a fórmula do encanto, porque aí você lembra dela e tá tudo resolvido, tá? Encanto é igual a empatia mais surpresa. Encanto é igual a empatia mais surpresa. Lembra dessa fórmula, não se esqueça dela, aplique essa fórmula quando entrar um vilão novo nessa história, aparecer algum evento surpreendente lá, um evento inesperado nessa história que você construiu, de repente é um fornecedor que deixou de entregar alguma coisa, de repente é um equipamento que quebrou, de repente alguém da equipe que faltou, e aí essa história agora tem um imprevisto, tem um evento inesperado, e aí você precisa agir com improviso. E aí, como é que eu ajo com improviso, Robson, nessa história? Encanto é igual a empatia mais surpresa. Não se esqueça disso. Combinado, encantador? E amanhã, então, eu tenho um convite para lhe fazer. Amanhã eu farei uma live como ter um atendimento encantador com perguntas e respostas. Então é o seguinte, eu sei que essa sugestão de você construir essa história vai gerar algumas dúvidas, vai ter talvez vai surgir assim, o que eu faço aqui, Robson? O que você acha disso? Você vai ter algumas dúvidas de como aplicar. Ou todo esse conteúdo que eu tenho levado, talvez já surgiram algumas dúvidas do seu dia a dia. Então você vai fazer o seguinte, terminando essa live, eu vou colocar lá um stories, vou colocar um espaço para você fazer uma pergunta. E aí você vai fazer a sua pergunta. As melhores perguntas, aquela que eu entendi que são perguntas que vai mais contribuir aqui com a live, eu vou respondê-la, ok? Eu vou responder. Ele pode ser que seja sua. Então faça a sua pergunta lá, coloque ela. Se você tiver mais de uma pergunta, coloque quantas perguntas você achar necessário para você aplicar essa experiência memorável, para você construir essa história encantadora, para sua equipe desenvolver o atendimento humanizado. Coloque toda a sua dúvida lá nessa caixa de perguntas que eu vou colocar agora no Stories e eu vou escolher as melhores perguntas e vou responder amanhã. Então amanhã é para esclarecer as dúvidas, qualquer coisa que esteja te impedindo, alguma coisa que você não está conseguindo aplicar no seu dia a dia, amanhã é o dia para eu te ajudar nesse aspecto, então eu vou responder essas perguntas. Combinado, encantador? Então amanhã eu te espero às 19 horas aqui no Bora Encantar para responder as suas principais dúvidas. Dúvidas essas que estão bloqueando, que estão fazendo com que você não aplique o encantamento, que você não construa essa experiência encantadora, ou que você talvez ainda não esteja tendo o resultado esperado. Então essas dúvidas estão sendo declaradas e amanhã é o dia de solucionar elas, de ajudar com respostas. Gente, e para fechar, sempre eu fecho com uma frase, né? Uma frase para poder finalizar a noite, para poder inspirar vocês a continuar firmes na sua jornada. E eu escutei essa frase recentemente de um CEO, de um cliente nosso da Oba Box. Eu achei sensacional essa frase, eu tenho que compartilhar aqui com vocês, porque fez muito sentido para mim. Falei, nossa, eu tenho que compartilhar isso com a galera do Bora Encantar. E a frase é o seguinte: o contrário de sucesso, olha isso, gente, o contrário de sucesso não é o fracasso. O contrário de sucesso não é o fracasso, e sim desistir. O contrário do sucesso não é o fracasso, e sim desistir. Então não desista de construir a sua experiência memorável. Pode ser que ainda você não tenha o resultado esperado. Pode ser que esse resultado seja um pouco intangível. Talvez alguns clientes elogiando, talvez ainda não indicando, talvez ainda a sua equipe falando que o clima já está mudando. Pode ser uma coisa ainda não palpável, mas não desista, continue firme, que o resultado vai chegar. Seus clientes vão fazer depoimentos emocionantes. Você vai ter reação uau, uau, uau do seu cliente a partir de agora. Você vai transformar o seu cliente comum em fã apaixonado, vai ter elogio. E o mais importante,
A sua marca vai ser uma marca com reputação. E o principal de tudo, quando você deitar na sua cama toda noite, quando você deitar, você vai sentir orgulho de você. Você vai sentir orgulho da sua equipe. Você vai sentir orgulho da sua empresa, da sua marca. Porque é uma marca que está deixando legado na humanidade. Porque se ela deixar de existir, as pessoas, os seus clientes, os seus colaboradores vão sentir saudade. E não tem sentimento melhor do que esse. É o que mais importa quando a gente tem um negócio. E esse sentimento você vai começar a construir dia após dia com essa nova experiência, se caso você não desistir. Te espero amanhã então, às 19 horas. Muito boa noite a todos, encantadores e encantadoras. E bora encantar, gente. Bora encantar. Boa noite.